Oi, boa tarde. Então, a gente vai fazer agora a atividade de história da apostila na página 15, tá? Continuando o nosso assunto sobre a história do Brasil. Então, na página 15, inicia-se com o subtítulo O Outro Lado da Moeda. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto às matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas e desses locais extraíam alimentos, como vegetais e raízes. Então, a gente está falando aqui de todos os indígenas da América do Sul tinham esse jeito, né, na habitação, né, o jeito de plantar e de colher, bem parecido com o que nós já estudamos, tá? Então, aqui a gente tem um indígena da etnia Cambeba, vestido como europeu no século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, instrumento feito de caule de árvore, longo como um grande canudo e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então, nós temos aqui uma imagem de um artista, que é o Alexandre Rodrigues, tá? Viagem ao Brasil, de Alexandre Rodrigues Ferreira, a expedição filosófica pelas capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, Rio de Janeiro. Capa editorial de 2002, na segunda versão, volume, da prancha 117. Então, essa imagem deste índio, né? Aqui, quando já fala vestido como europeu, então, porque com a chegada dos portugueses, andar nu, né, era um desrespeito. Então, o que eles fizeram? Obrigaram os índios a se vestirem. Então, tudo, e a catequização dos índios também para religião católica, né, que foi o que chegou aqui na época, porque eles compreendiam que essas pessoas não tinham sido civilizadas, né, no pensamento deles. Então, eles, é como se fosse um animalzinho, eles estavam ali passando como que seria o certo dos homens viverem, né, não respeitando aí a cultura e o jeito de vida e o jeito que eles acreditavam de viver naquela época. Então, aqui a gente tem esse índio já com vestimenta, porém usando instrumento indígena, que essa zarabatana, né, ela é como se fosse um canudo oco, né, bem comprido, e aí eles colocavam esse instrumento aqui dentro e sopravam para pegar a sua caça, tá? E ainda, ó, é uma prática mantida até hoje na atualidade dos indígenas aqui da Amazônia. Então, é uma prática ainda utilizada pelos indígenas. Então, continuando aqui na página seguinte, a gente tem outra imagem, né, que é do Hans Standen, dois chefes tupinambás com os corpos adornados por plumas, de 1557, uma xilogravura. Duas viagens ao Brasil do Porto Alegre, de 2008, que eles retiraram. Então, essa xilogravura, né, que a gente lembra, xilogravura é aqueles desenhos feitos na madeira, talhado na madeira, que depois era como servido como carimbo, tá? E aqui é essa representação desses chefes de tupinambás nesse desenho. Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Então, nós vamos sublinhar aqui esta parte, que nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá, tá? Lembrando, né, que essa carta foi escrita por Pero Vaz de Caminha,
que eu já expliquei para vocês até no vídeo passado, tá bom? Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas. Então, vamos sublinhar também este parágrafo, tá? Então, quem assistiu o vídeo, né, não assistiu, vamos retomar. A gente falou sobre esse trabalho dos indígenas. Então, no primeiro momento, que foi aquele que a gente falou no vídeo, primeiro foi assim bem pacífico, foi aquela troca de mercadorias. Eu te dou essa mercadoria, então você me dá essas árvores aqui que eu preciso levar, certo? Depois, esse trabalho começou a ser forçado. O trabalho começou a ser forçado, a exigir que eles utilizassem, né, começassem a viver a cultura europeia, então vestir as roupas, ser catequizado, aprender a língua dos portugueses, porque eles falavam na língua indígena, então eles estavam ensinando a falar, né, na língua dos portugueses. E aí, quando começou a forçar esse tipo de situação, os indígenas começaram a se negar, então a não querer realizar mais essas atividades para eles, que no caso, retirar esse pau-brasil, fazer as plantações. Então, começou a ter uma grande negação, tá? Então, vamos para o próximo parágrafo. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Então, vamos sublinhar aqui também. Até sarampo. Então, além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Então, vamos lembrar o seguinte. Então, começou a haver resistência, eles não queriam então trabalhar, não queriam fazer essas atividades para os portugueses. Além do homem branco vir para cá, né, que eles ficavam nas embarcações durante muitos e muitos dias, então eles não tomavam banho, contraíam doenças dentro desses navios, e quando chegavam aqui, essas doenças eram passadas para os índios que não tinham contato, então não tinham, ficavam muito fragilizados, com o que fez que muitos índios morressem de doenças trazidas por esses homens brancos dentro dos navios. Então, muitos índios, quando entraram em contato com essas doenças, uma simples gripe, né, eles morriam aqui na região. Outros também, né, morriam também porque não aceitava trabalhar, então eles né, batia e fazia várias situações forçando o trabalho, e o que levavam eles à morte. Outros se negavam tanto a fazer esse trabalho que morria assim. Hoje a gente sabe que é depressão, né? Então eles sentavam lá e ficava numa tristeza profunda e também não e morria, e com que fez que fossem diminuindo aí a população dos indígenas. Os que aceitaram, né, a ser catequizados, aprender a linguagem, foi vivendo ali e ficando no lugar junto com os portugueses que foram dominando as terras, tá? Depois do contato com os europeus, alguns indígenas, é isso que a professora estava falando, nós vamos marcar, deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas. Então, eles aceitaram, né? Então, vamos marcar. Casaram-se com europeus, então muitos índios, né, muitas índias, na verdade, porque vinham só homens no primeiro momento, então muitas índias se envolviam com os europeus, então acabavam se casando com esses homens, né, muitos foram mortos em conflitos ou por doenças, que a professora falou, e outros fugiram para o interior das matas. Aqueles que se negavam quando viu que não tinha condições, então eles
fugiam para o interior da mata, buscando ali outro local e outra região para poder morar fora daquela onde os portugueses já haviam dominado, tá? Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravos. Então, sublinhe aqui para mim, tá? Até escravos. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Então, olha só, não tem assim uma ideia real de quanto tempo demorou muito para os escravizados chegarem aqui, os negros. Alguns estudos dizem que foi bem no início também os negros chegaram por conta dessa resistência dos índios. Então, como tinha ali, né, muita madeira, então muita madeira sendo carregada e levada para os navios, então eles precisavam de muita força, então de muita mão de obra. Então, muitos estudos dizem que os negros chegaram aqui também bem nesse início. E quando os indígenas, né, vão se negando ao trabalho, muitos preferiam morrer do que ceder à imposição do trabalho dos portugueses. Então, eles acharam melhor, desde o início, aí tá trazendo os africanos para trabalhar como mão de obra nessa retirada dessa primeira matéria-prima, que era o pau-brasil. A primeira coisa foi o pau-brasil, né, que nós já estudamos. Lembre-se de que já estudamos esse tipo de migração, que se chama migração forçada. Então, a migração forçada, né, é a dos negros, sublinha para mim, migração forçada, que eles vieram aqui não foi por vontade própria, sim, mas por uma imposição, onde eles eram capturados, né, e trazidos com a intenção de trabalhar, né, na qualquer atividade, sem imposição, sem desejo, sem vontade, sem regras, sem nada, né? Então, a migração forçada. Pois não é uma escolha desses povos migrar. Então, eles não escolheram virem para cá e de repente aconteceu isso, né? Vieram por imposição, tá? Em casa, vocês vão agora ver os quadrinhos, resolver essa atividade, tá? Da página 17 e 18, em relação ao conteúdo que nós estudamos sobre os vídeos. Qualquer dúvida, manda para a professora, que a gente vai tirando e ajudando a compreender melhor esse conteúdo. Tá bom? Beijinho e abraço.